Boa noite, galera. Boa noite a todos que estão aí presentes. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, confirma para mim aí no chat, por favor. Boa noite. Se o áudio está chegando, acredito que já está chegando pela resposta aí. Se vocês estão conseguindo ver aí a transição aí do slide, já está na área. Deixa eu só para gente meter bronca aí, tá bom? Deixa eu só fazer os ajustes direitinho para a gente começar, tá bom? Pronto. Boa noite mais uma vez, pessoal. Acredito que a webcam já está aí funcionando, já está metendo bronca aí para vocês. Aproveito primeiramente para agradecer nesta sexta-feira, né, em pleno sextou, última aula, né? Adianto já para vocês, na próxima semana eu terei aula com vocês, se eu não me engano, na quarta-feira. Mas se eu não me engano é o segundo horário que a gente, né? Então já adianto aí. Nesta quarta-feira a gente vai ter aula, vai ter um encontro aí bacana, né? Porque na próxima sexta vai ser feriado e tal, aí o professor Elias organizou o horário e viu que você está sem aula também. Então, no segundo horário a gente se encontra na quarta-feira. Eu acho que ele deve estar postando amanhã o horário para vocês, né? Então vocês não precisam se preocupar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que já está a maioria, já dá para a gente começar numa boa, né? Que é sexta-feira. Depois, quem chegou atrasado pode conferir a aula numa boa aí. Aí fora. Vê, vocês já sabem qualquer coisa. É só falar no chat. Não se preocupe quando eu estiver olhando do lado, é exatamente que eu estou lendo o chat de vocês, né? Mas é só falar no chat ou ligar no microfone aí, dar o teu feedback normal referente à aula. Comprometido na aula passada, deixa eu colocar aqui, a nossa aula de hoje será regra de 3, né? Não é uma aula longa, porque regra de 3, né? Não se tem aquela dificuldade de dizer, isso é difícil, não. Quando você trata a regra de 3 como algo fácil, algo tranquilo, e outra, né? O segredo da regra de 3 é a prática. Quanto mais questões de regra de 3 você fizer, mais você vai entender sobre a regra de 3. É igual ao assunto anterior que a gente viu de racionalização. Então, quanto mais racionalização você fizer, mais prático você terá, ou você será. Tá bom? Eu até coloquei durante a semana, em homenagem a vocês mesmo, estava surgindo bastante dúvida aí do pessoal referente à racionalização, e aí eu coloquei lá no meu Instagram três racionalizações que vocês podem conferir lá a resolução, numa boa lá para vocês brincarem, se divertirem lá com esse danadinho aí da racionalização. Ok? Beleza, meu povo. Ó, se caso der uma travadinha aí, não se preocupe, é só ter calma que vai voltar ao normal. É a questão da internet mesmo. Eu já observei, o dia de hoje foi bem tenso, né? Eu até estava conversando com o pessoal do curso Matemática do Zero agora há pouco, e me desculpando que eu passei o dia todinho offline, né, deles. Amanhã ele tinha aula, eu tinha prometido algumas situações para hoje, né? E aí não deu para fazer, que eu fiquei sem internet. Quando eu voltar minha internet, acho que eram as 3 da tarde, mais ou menos, 3 para 3:30. E aí eu não tenho garantia se a internet voltou com aquela qualidade, né? Além da internet, também era falta de energia, então não dava nem para compensar, né? Ó, primeira coisa, eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Eu deixei durante a semana, deixa eu arrastar aqui para a tela. Vocês me confirmam aí se está aparecendo aí para vocês, tá bom? Vai ficar meio embaçado porque está pequeno mesmo. Deixa eu maximizar aqui para eu ver. Pronto. Então eu deixei lá no nosso espaço, lá no nosso site,
tá bom? Inclusive, deixei o link no Classroom, direcionando para o nosso ambiente, né? E aí é bem simples o nosso ambiente. otaviorafael.com.br/aluno. Senha. Aí eu vou digitar no chat a senha, né? Porque se eu falar aqui no vídeo, depois o vídeo vai estar lá no YouTube e aí alguém vai saber a senha, né? E aquele espaço é só nosso. Então, a senha está aí, você digita a senha lá e você vai ter acesso lá ao seu espaço, ao espaço referente às nossas aulas. E aí você vai poder acompanhar isso aí que eu coloquei para vocês, que está aí na tela agora. Professor, o que é isso? Não, eu listei, né, em ordem de aprendizado, todos os conteúdos que já caíram no Enem, todos, seja de geometria, seja de álgebra, tá bom? Então, todos eles aqui. E aí eu fiz a listagem, tudo bonitinho, e vocês podem ir estudando, né, como se fosse um cronograma para vocês estudarem matemática. Professor, mas eu quero pular um conteúdo, tal, à vontade, desde que você marque aqui a data de início, a data que você finalizou. Quando você fez a teoria, você marca um xizinho, quando fez o exercício, você marca um X. E o status, você vai dizer se aprendeu ou não aprendeu. Tá bom? Você só vai marcar lá a parte de status quando você finalizar. Então, fiz essa listagem aí, caso você quiser adaptar aí para o seu cronograma, vai ser bacana. O pessoal do Matemática do Zero também tem acesso a isso aí, porém, eu achei bacana repassar essa lista para vocês, né? Achei interessante. Então, quem quiser aí, fica à vontade, tá lá no nosso site gratuito, tá bom? Teve algumas pessoas que não entenderam e eu tinha prometido que iria explicar na nossa aula de hoje, tá bom? Então, tá todos os conteúdos que já caíram no Enem, tá bom? Essa lista foi atualizada em relação ao ano passado, tá bom? Então, foi atualizada com mais conteúdos aí direitinho e aí é só vocês meter bronca e começar a estudar, ok? Então, tranquilo, entendido sobre isso aí, vou fechar aqui e voltar para o nosso slide. Beleza. Então, ó, como eu tinha prometido, a gente ia ver regra de 3, né? Além dessa aula que vocês vão ver hoje, eu trouxe 5 questões para a gente aprender tudo sobre regra 3. Vou falar um pouquinho da teoria dela agora no começo, tá bom? E depois a gente responde as 5 questões pondo em prática. Essas 5 questões, ela fala de tudo que eu vou falar na teoria para vocês de regra 3. Professor, mas só 5 questões é tão pouco, mas se preocupa não. Eu deixei umas 20 ou foi 25 questões, inclusive eu já coloquei lá no nosso site, depois eu coloco o link lá no Classroom, quando eu postar essa aula, lembrando a vocês que já tem questão disponível para vocês se divertirem à vontade, ok? Durante o fim de semana, enquanto vocês estiverem respondendo essas questões, vocês podem tirar dúvida comigo a qualquer momento, tá bom? A qualquer momento você tira dúvida lá e a gente vai esclarecer todo esse processo. Se quiser também, professor, eu tô com vergonha, não sei o quê, não quero perguntar, e tu pede pro colega, chega lá e diz que um colega, né, estava querendo perguntar tal coisa, um colega que consiga perguntar. Mas o que importa é você não ter dúvida, tá bom? Pelo amor de Deus. E outra, ficar tímido diante de mim? Paz, não fique não. Estamos aqui para esclarecer tudo, tá bom? Então, Laiane, esse cronograma já está lá no site, você pode baixar gratuitamente, tá bom? Ela disse aqui, eu quero, né? A Yasmin também viu já, né, o arquivo lá, e também já está disponível lá as questões de regra 3. Então, no fim da aula, você mete pau para responder as questões e trabalhar. Aquela meia horinha que a gente combinou, né, fazer sempre depois da aula, meia horinha de estudos ali, vale a pena. Quer dizer que antes era somente 1 hora, né? Aí agora vocês passaram a ter 3 aulas, então tem que reservar 1h30, né? Depois das 10. Mas tá bom, você vai dormir o quê? 11h30, meia-noite no máximo, tá bom? Então tá ótimo. Aí vamos lá. Vamos para a regra de 3 aí, né? Pergunta a vocês, o slide aí desse tamanho, tá bacana ou quer que eu amplie mais? Fala no chat aí qualquer coisa, tá bom? Só falar no chat aí se quiser que eu amplie mais, que ele expande um pouco mais aí. Ok? Tá bom desse tamanho, professor. Pronto, beleza. Então, um pequeno resumo que eu fiz. Na verdade, eu fiz um pequeno organograma aí referente à regra 3 e a gente vai falar um pouquinho da teoria. Eu acho que ia ficar cansativo se eu fizesse um slide para cada tipo desse aí, a gente fosse falar necessariamente
cada um deles aí, tá bom? Tem meu fone aqui, porque do nada eu estava escutando um som estranho aqui. Pensei que era aqui em casa, mas aí eu descobri. A minha neném cantando, né? Lá na sala, né? Não sei que danado tem. Toda vez que começa a aula, ela gosta de cantar. Acho que ela pensa que vocês são os juízes do The Voice, né? Aí tá aí para querer aprovar. Então, ó, vamos lá. A regra de 3, ela é dividida em 2 tipos. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Isso é o que vocês veem na escola, tá bom? Vocês veem na escola. Dos últimos anos para cá, a regra de 3, ela meio que sofreu atualizações. Como assim, professor? Além dela ter a regra de 3 simples, convencional, a regra de 3 composta, normal, tradicional, ela também existe a mesclagem dessa regra de 3. É como se numa questão tivesse regra de 3 simples e composta ao mesmo tempo. Eu tenho o costume de chamar de RSC. Tá bom? É um tipo de regra de 3 que na mesma questão vem os 2 tipos junto. E aí, claro, vai depender de você estar trabalhando lá na questão e entender como é que funciona ali a ideia do simples, da composta, para separar direitinho e poder fazer a questão e resolver ali normal. Professor, esse tipo de questão é difícil? Não é difícil, mas às vezes ele confunde um pouco, igual aqueles trava-língua. No português não existe uns trava-língua, né? Não sei o quê, 2 tricos, 3 tricos, não sei o quê, aquela coisa lá. Pronto. Na matemática, a regra de 3, quando vem com esses 2 danadinhos, é como se fosse realmente um trava-língua matemático, né? Ele vem com essa situação para quê? Né? Para tentar confundir você e fazer com que você erre a questão. Né? A UPE mesmo, ela ama esse estilo. O Enem não gosta tanto. Caiu ano retrasado, mas foi muito raro. E era tão fácil de responder a questão que você nem precisava se preocupar com esse tipo. Já o UPE não, a UPE gosta. Uma das 3 primeiras questões do SSA 3 envolve uma regrinha de 3 ali tradicional. E a regra 3 não só né? Ela também aparece na química, ela também aparece na física, ok? Então ela está presente aí, aparece lá na biologia. Então a regra 3 ela está presente em diversas disciplinas, né? Claro que cada um do seu nível. E aí na matemática eles gostam de fazer isso aí para tentar confundir, né? Eu não sei se né? Mas eu já, por um bom tempo, né? Eu já fui professor e até hoje, né? Gosto de, nas minhas provas mesmo da escola, eu gosto de elaborar questões para a minha própria prova, né? Então eu entendo bem essa dinâmica de elaborar questão, de criar questão. Então, quando menos lá para você, o cara fez vestibular lá para você, ele não foi bonzinho em dizer assim, eu vou fazer uma questão que é para o aluno acertar. Eu duvido, tá bom? Por quê? Ele recebe o tutu, a grana, pelo seu erro. Ele vai receber uma quantia X para vender aquelas questões à instituição. Então vamos imaginar que eu elaboro 10 questões, são 10 questões inéditas, não tem vestibular nenhum. Eu chego lá na UPE e digo, eu tenho questões aqui, quero vender para vocês aí, para o banco de questões de vocês. Aí, claro, vou passar por todo um processo seletivo, aquela coisa toda. Eles vão fazer uma análise na questão e vai dizer, pronto, ok, cada questão vale tanto, vou lhe pagar. Aí, beleza. Só que o pagamento não parou por aí. Quando vem o vestibular, se uma dessas questões suas cair lá no vestibular, dependendo do nível que ela se referiu, e o nível não é baseado pela instituição. Por isso que às vezes tem professor, né, no primeiro dia, no segundo dia de prova do Enem, fica fazendo lives e lives e lives comentando sobre a prova. Aí quando comenta sobre a prova, diz, essa questão é nível médio, vai valer tantos pontos no TRI. Essa questão é nível fácil, vai valer tanto. Mas você sabia que não é assim. O Enem, ele tem uma previsão, claro. Ele dá uma previsão de que, tal questão é nível fácil, tal questão é nível médio, aquela coisa toda. Ele dá uma previsão. Porém, quem diz se a questão foi difícil ou fácil são vocês. Vocês sabiam disso? Como assim, professor? Dependendo da quantidade de acerto e de erros, né, na porcentagem, que vai definir se uma questão ela é fácil ou errada. Ela pode ser considerada fácil para o professor, mas para o aluno ela pode se tornar muito difícil. Eu lembro de uma questão que ela teve 98% de erro
no vestibular, mas quando eu olhei a questão, ela era muito fácil. Mas o pessoal caiu na casquinha de banana. Né? E ela foi considerada, claro, óbvio, difícil e tal. A pessoa que fez a questão com certeza ganhou um bom trocado, né? Porque tem uma porcentagem em cima disso. Então, quando o professor está fazendo a questão, a ideia dele não é facilitar. Quando ele vê que não tem como dificultar, aí ele joga a casquinha de banana. Para quê? Para que o aluno caia nessa casquinha e ele ganhe dinheiro. Né? Essa é a tendência. Né? Principalmente no Enem. Né? Vamos ser sinceros, porque são milhares de estudantes fazendo a mesma prova, então essa continha, né, essa porcentagem no número, na casa dos milhares, ela vem bem gordinha, né? Ela vem bem cheia. Então, muita gente pensa dessa forma e trabalha. E a regra 3 não é diferente. A regra 3 é um conteúdo que não tem como o professor dificultar. É muito difícil o professor gerar uma dificuldade numa questão de regra 3. E aí, o que é que eles fazem? Vamos empurrar a casquinha de banana, vamos jogar informação lá no enunciado, deixar os enunciados bem longo, bem cansativo, para que o aluno falhe nesse conteúdo e a gente saia ganhando. Né? Mas aí, aluno do professor Rafael não passa por esse perrengue, não. Aluno do professor Rafael, felizmente, né, na verdade, felizmente, né, não dá dinheiro a esse professor que fez a questão em hipótese alguma, tá bom? Pelo contrário, esse professor vai ficar preocupado quando vê que o aluno do professor Rafael está fazendo lá, do professor Otávio Rafael, está fazendo questão lá, porque ele sabe que não vai sair nada e vai sair só acerto, né, porque o aluno acerta. Então, a regra 3 simples, professor, o que ela é simples? O próprio nome já fala, né? Ela é uma regra, né, a regra 3 simples aqui, que só vai possuir 2 grandezas, tá bom? Não mais do que isso. Ok? Somente 2 grandezas. Mais do que isso, em hipótese alguma. E a regra de 3 composta é 3 ou mais. Tá bom? 3 ou mais grandezas. Professor, e o que danado é grandeza, né? Grandeza é tudo aquilo no nosso planeta, no nosso universo, que a gente consegue contar. Então, por exemplo, a quantidade de planetas, a quantidade de estrelas. A gente não consegue contar a quantidade de estrelas. Então, eu não posso dizer que o número de estrelas é uma grandeza. Mas eu posso dizer a quantidade de alunos que estão online aqui na sala. Né? Então, aqui na sala, a gente está aí oscilando aí entre 21 e 24 alunos aí na nossa sala. Tá bom? Online. Então, nesse momento, a gente está oscilando nesse número. Então, isso é algo contável. Eu consigo contar. Então, eu chamo de grandeza. Tá bom? Então, tudo aquilo que eu posso contar é grandeza. Velocidade de um carro, eu consigo contabilizar, medir. Né? Então, se eu consigo contar ou medir alguma coisa, tamanho de uma mesa, distância de uma cidade a outra, isso é possível você medir. Você tem como ter essa medida. Então, quando isso é possível, a gente chama de grandeza. Tá bom? Aí, nessas grandezas, vai existir 2 tipos, que vocês estão vendo logo aqui embaixo. Elas podem ser inversamente, tanto na simples quanto na composta, tá bom? Ó, elas podem ser inversamente, ou elas podem ser diretamente proporcional. Como assim, professor? Inversamente proporcional. As grandezas inversamente proporcional são grandezas que, como é que eu posso falar? Que quando, né, uma delas, ela tem uma tendência, né, de aumentar, a outra que está comparada a ela tem uma tendência de diminuir. Vamos ver um exemplo prático, né, um exemplo prático disso aí, do que é inversamente, né? Vamos pensar na velocidade de um carro e na distância, não, no tempo, na verdade, para esse carro ele chegar em uma outra cidade. Aí vamos pegar essa distância aí, Limoeiro-Recife. Normalmente, Limoeiro-Recife se gasta aí 1 hora e meia. Se for de 1.002, aí você multiplica por 3 esse valor, tá bom? Se for 1.002. Eu não sei o que acontece com aquele carro, não. Né? Corre mais do que os outros, mas você multiplica por 3 e aí você chega no Recife. Se brincar, faz tempo até que eu andei em 1.002, depois da pandemia, né? Então, se brincar, acho que você multiplica por 4. Nunca vi na vida.
Mas o convencional é 1 hora e meia. Um carro aí numa velocidade entre 90 a 100 km por hora. Então vamos lá, vamos imaginar que um carro a 100 km por hora, aí, em média, ele consegue chegar lá no Recife em 1 hora. Vou dar aqui um exemplo. Então, velocidade e tempo. Então, o carro está indo a 100 km por hora, tá bom? 100 km por hora. E o tempo que ele gasta para chegar nesse destino é 1 hora. Independente da distância, né? Ele gasta 1 hora. Aí só que teve um probleminha no carro e o carro passou a só conseguir a velocidade máxima de 60 km por hora. Olha o que aconteceu. Eu vou chamar isso aqui de X, tá bom? Olha o que aconteceu. Né? Não precisa me dar valor agora não, tá bom? Não se preocupe com os números. Ó, eu tinha um carro que estava a 100 km por hora, a 100 km por hora, reduzia a velocidade, ó, diminuía a velocidade para 60 km por hora. Raciocinem comigo, digitem no chat aí. Vocês acham que o tempo vai ser o mesmo, 1 hora? Ele vai diminuir ou ele vai aumentar? Fala aí no chat aí para mim. Ou no microfone, se quiser falar também. O que é que vocês acham aí? O tempo diminui, aumenta ou permanece o mesmo? Vamos lá. Tá bom? Ó, se ficar silêncio, se preocupa não, que é o delay mesmo, de vocês digitar no chat, chegar até mim, por conta da internet. Vamos lá, a Uni acha que diminui. Mais alguém? Vamos lá, vamos participar, galera. Aumenta, diminui ou permanece o mesmo? O que é que vai acontecer com esse tempo aí? Diminui? Ó, mais uma diz que diminui, Rafaela disse que aumenta. Wesley também aumenta. Vamos lá. Mais alguém disser aí, eu já dou a resposta para vocês. Né? De início, o mesmo a gente já sabe que não vai ficar. Então, o mesmo não vai ser. O mesmo tempo não vai ser. Mas, observa bem comigo. Vamos pensar um pouquinho. Se eu estou no carro lá dirigindo a 100 km por hora, significa, normalmente, quando você está nessa velocidade, claro que um pouco mais, mas se tem um medroso dentro do carro, a primeira coisa que ele vai dizer, ei, fulano, diminui aí que tu tá rápido demais. Olha essa palavra, rápido demais. A palavra rápido vem lá de rapidez e que tem a ver com o tempo. Então, se eu digo que fulano tá rápido demais, significa que ele quer gastar menos tempo para chegar naquele destino. Quando a velocidade ela diminui, significa que ele não está preocupado em chegar em 1 hora. Né? Significa que ele não vai... E outra coisa, né? Óbvio que ele não vai chegar em menos tempo. Parabéns aí para quem disse aumenta. Ele realmente vai precisar de mais tempo para chegar lá naquele destino. Né? E aí, isso é uma das provas, eu até brinquei da 1002, né, para não ser cancelado aí nas redes sociais. O professor está falando do ônibus da 1002, né? Ó, não tenho carro, tá bom? Prefiro minha motinha devagarinho para ninguém dizer aí, o professor está falando dos ônibus porque não anda de ônibus. Não ando de ônibus por conta da pandemia, mas se estivesse rolando, eu estava nos ônibus por aí. Né? Mas, e sempre andei, sempre fui para a faculdade de ônibus e outra coisa. Mas ó, o que acontece com a 1002, agora eu vou defender ela um pouco, porque o tempo dela acaba triplicando, quadruplicando. Né? Porque ela acaba, além de ter uma velocidade reduzida, ela diminui a velocidade quase a zero, né? Por estar parando demais. Então, se um cachorro estiver balançando um rabinho assim, perto de um matinho assim, ele vê o matinho parando, tá pior do que combeiro, já para, encosta. Né? E eu já tive uma experiência similar a essa. Eu, particularmente, não ando de Kombi, nada contra os combeiros, né? Mas foi por esse fato. Eu vinha lá na Kombi normal, indo para a faculdade, estava atrasado, tinha prova, perdi o danado da prova por conta de um danado de um cachorro. Né? Amo demais os animais, né, bom? Mas pensa no cachorrinho safado,
para quem vai para Nazaré da Mata, na UPE, tem vários canaviais no meio da estrada. Né? E aí tinha um danado do cachorrinho balançando o canavial, assim, uma parte da cana, né, o capim lá, na estrada. Não é que o danado do bombeiro pensou que era um passageiro e foi parando exatamente pensando. E aí, quando ele fez essa parada, fez com que o tempo aumentasse, questões de minutos, mas foi o suficiente para eu não poder fazer a prova mais, né? Perder a prova devido a esse danado desse cachorro, né? Mas foi assim mesmo, normal, acontece. Mas grandezas inversamente proporcional é exatamente isso aqui, ó. Independente do número, só em analisar a grandeza, você já percebe o que vai acontecer com ela. Então, como eu disse, ó, se eu diminuo a velocidade, o meu tempo, ele tende a aumentar. Alguns professores gostam de usar esse tipo de regra de 3, utilizando setinhas, né, para representar que um valor aumentou, diminuiu, aquela coisa toda. Eu, particularmente, prefiro não usar essas setas. Eu acredito que as setas confundem bastante o aluno. Se você já é prático com esse estilo e com esse método, fique à vontade para usar. Agora, se você está aprendendo agora e está gostando desse método que eu estou passando para você, meta a bronca, meta a pau e vá treinar, né? Fazer questão utilizando esse método, você vai ver o quanto é rápido. Professor, qual é o seu método? Qual o segredinho dessa regra 3? É fazer essa análise que a gente está fazendo. Então, se a questão está falando de bolo, farinha de trigo, alguma coisa, sinta-se um cozinheiro ali na hora. E entre dentro do enunciado e tente enxergar tudo o que está acontecendo ali. Vocês vão ver, eu vou responder questões para vocês utilizando esse método e você vai ver quanto é bacana. Que método é esse, professor? A gente está usando isso aqui, ó, raciocínio lógico. Para que a gente decorar setinha para cima, setinha para baixo, setinha de sei para onde, desculpa a expressão, setinha para o inferno, setinha para sei lá para onde, né? Então não faz sentido a gente ter isso em mente, né? Não faz sentido a gente sair decorando tantas setas aí e não chegar a nada. Então a grandeza inversamente proporcional é isso aí. Quando uma grandeza ela tende a diminuir, a outra tende a aumentar. Se ela aumenta, a outra também diminui. Né? E a diretamente proporcional, professor, é a mais usada. Tá bom? Essa é a que mais cai nos vestibulares, diretamente proporcional. A química mesmo, ela funciona, qualquer questão de química, de regra de 3, que tem a regra de 3 inclusa, é diretamente proporcional. Agora, física e matemática é que você tem que fazer essa análise, saber se é inversamente ou diretamente. E a diretamente é a belezura. Por quê? O que acontece com a grandeza, acontece com a outra. Né? Então, se uma tende a aumentar, a outra tende a diminuir. Tá bom? Como assim, professor? Eu vou pegar essa mesma grandeza que a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, o tempo e a velocidade, eles entre si, automaticamente, são inversamente proporcional. A gente acabou de analisar, ó, são grandezas inversamente proporcional. Agora eu vou comparar aqui nesse cantinho o tempo e a distância. Pronto, vamos dizer que a distância daqui para Recife aí seja aproximadamente 70 quilômetros. E o tempo, né, que a gente tinha visto lá, independente da velocidade, que gasta para chegar em Recife aí, em média, seria 1 hora. Aí vamos imaginar que eu, no meio do caminho, eu disse, não quero ir para Recife mais, vou até Carpina. Então, aproximadamente aí 35 quilômetros, mais ou menos, né? Vamos supor. Então, vamos dizer que você gastou 35 quilômetros. Aí a minha pergunta é para vocês, ó, se eu chamo aqui de X, esse X, a mesma pergunta que eu fiz lá, esse X aí, ele tem tendência para diminuir ou para aumentar? Eu diminuí a minha distância. O tempo, ele vai aumentar ou vai diminuir? Eu vou dar até isso, né? Então, a dica que eu ia dar para você é exatamente essa. Ó. Eu vou ficar num lugar agora mais perto. Normalmente a gente diz essa expressão. Eu não vou para aquele lugar longe, não. Vou para Recife, não. Eu vou para Carpina, que é mais perto. Esse termo mais perto, próximo, aquela coisa toda, já dá a indicação de que eu vou chegar mais rápido, eu vou chegar em menos tempo, gastar ali em torno de 30 minutos, né, para poder chegar
no meu destino. Então, veja que aí são grandezas, ó, diretamente proporcional. Agora, professor, eu quero aumentar. Vamos dizer que eu decidi percorrer 120 quilômetros. Aí, aqui, agora, um Y aqui, ó, seria a ideia da gente chegar num tempo maior, porque como a distância é maior, então vou gastar mais tempo para chegar lá, independente da velocidade, tá bom? Independente da velocidade. Veja que a análise que a gente faz sempre é, você pode, quem estiver fazendo anotações aí, coloque na sua anotação isso. Nunca se faz análise de regra de 3 com mais de 2 grandezas, tá bom? É no máximo 2. Então, com 3 ou mais grandezas, você não faz relação. Por isso que, na minha opinião, o método da setinha, ele deixa você maluco, apontando seta lá para a casa do chapéu. Porque ele pega uma regra de 3 composta e faz análise demais. Ou seja, tenta analisar todas as grandezas de uma vez só. Sobe seta, aí apaga, desce e faz não sei o que. Não, isso é errado. Tá bom? O correto, matematicamente falando, é analisar 2 grandezas só. Professor, eu tenho mais de 3 grandezas. O que é que eu faço? Você analisa 2. Quando você fizer a análise de 2, aí você vai pegar aquela terceira e analisar com a referência que você tem. Quem é a referência? O X que a gente está procurando. Ok? Então, raramente se faz, raramente não, jamais se faz análise com 3 ou mais grandezas. Só se faz análise com 2 grandezas. Ok? Então, saber se é inversamente só entre 2. Beleza? Pergunto a vocês, alguma dúvida aí quanto a essa parte teórica aí? Até agora não. Até agora não, né? Sim, eu nem vi aí. Vitória tá por aí, tá? Ah, não. Faltou a aula, foi hoje? Ah, não. E se ela tivesse, hoje eu ajeitei o slide direitinho, e se ela tivesse, professor, vai cortar aqui de novo, aí eu ia mostrar a ela uma outra parte do slide que eu fiz aqui para aprumar, para ver se dava certinho para ela aí, né? Aí você pode estar dizendo, eita, tá bajulando demais Vitória. Não, não é bajulando não, minha gente, é porque eu me sinto incomodado e agoniado quando eu vejo que tem um aluno que ele está querendo ali aprender, está querendo estudar tudinho, e sem querer a tecnologia, ou sei lá o que for, N outro problema, está afetando ali o aprendizado do aluno. E aí eu só me sosseguei essa semana quando eu aprumei direitinho. Por isso que na semana passada eu fiz um risco de estar aqui, o currículo de Vitória, porque aí através daquelas distâncias eu mais ou menos imaginei como era a visão dela para poder tiver. Se ela entrar aí na sala e depois se ela estiver assistindo, né, que ela lembre aí que a gente sentiu falta dela. Deixa eu avançar o slide aí. Então, essa parte teórica, isso tudo que eu falei para vocês, é o conteúdo de regra 3. Às vezes eu fico arretado porque os livros, né, colocam capítulos e mais capítulos falando de regra de 3, onde de forma simples, prática, né, você consegue observar a regra de 3 de forma melhor. Então, eu trouxe 5 questões. Todas as questões que eu trouxe são questões vestibulares. Aí alguns alunos perguntam, né, principalmente lá no YouTube, tem aluno que chega e, professor, você está colocando questão do vestibular e não coloca as alternativas, né? E aí eu sempre falo e relembro, eu não coloco as alternativas para ter espaço para eu calcular, né? Que às vezes tem alternativa que está lá, é só um número, 1, 2, 3, 4, 5, para mim não é necessário aquilo ali, tá bom? Mas todas as questões são vestibulares para a gente trabalhar. Então eu trouxe uma questãozinha aí, questão 1. Ela diz o seguinte aí, questão 1. Com 16 máquinas de costura, aprontaram 720, deixa eu ir destacando esses valores aí. Aí você aprenda agora e veja como é o nosso método, né? Como é que a gente trabalha com a regra de 3. Você vai destacando as primeiras informações até o primeiro ponto final. Então, quando chegar no primeiro ponto final, você para. E aí vai para o segundo processo que eu digo a você. Então, ele está dizendo aqui, 16 máquinas, vou destacar aqui para vocês, 720 uniformes, em 6 dias, vou destacar aqui, 6 dias. Professor, o que foi que você destacou aí? Eu estou destacando as grandezas. Essa questão aí,
ela se refere, ela está falando, né, até esse ponto final, de 3 grandezas diferentes. Que grandezas são essas? Máquinas, aí eu vou destacar numa tabelinha aqui, uma tabelinha prática, rápida. Máquinas, uniformes e dias. Tá bom? Então, deixar só para você saber que é máquinas aqui e dias. Tá bom? E aí agora eu vou colocar esses valores. Ó. Ele está dizendo aí nesse primeiro enunciado que 16 máquinas conseguem fazer 720 uniformes em 6 dias. Isso é o que ele está dizendo aí no nosso enunciado. Né? Então, é o que ele está falando aí para a gente no enunciado. Deixa eu ampliar aí um pouquinho para vocês aqui. Beleza. Acho que ficou melhor aí, ampliado agora. A gente vê tela cheia. Né? Aí a gente vê o seguinte. Então, isso foi o que foi dado na primeira informação. Aí, qual é o primeiro passo, professor, que eu faço? Eu monto essa tabelinha aí. Bom? Então, eu monto essa tabela. Essa tabela ela é montada. Aí, agora é que eu vou para a segunda parte do enunciado. Ele já está perguntando para mim. Quantas máquinas, então, máquina que é o X. Já que ele pergunta as máquinas, então, máquina é o X. Serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias. Então, 2.160 uniformes em 24 dias. Aí agora, quando você fala assim, diz, eita, professor, eu tenho mais de 3 grandezas, não é isso? A gente está vendo aí, temos máquina, uniforme e dias, temos exatamente 3 grandezas. O que é que a gente faz aí agora? Então, se a gente tem 3 grandezas, né, bonitinhas aí, lindinha, né, tudo certinho, o que a gente faz aí agora é exatamente fazer análise 2 a 2. Eu não posso analisar as 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que fazer análise 2 a 2. Mas existe uma em especial, que eu vou destacar aqui, ó, que é a grandeza da pergunta, as máquinas, tá bom? Que ela vai vir para cá intacta. A gente não mexe nela. Do jeito que ela está ali, eu vou transformar ela numa fração, coloco em igualdade, e quantas grandezas faltou para mim? 1, 2. Então, vai entrar aqui 2 frações multiplicando entre si. Bom, eu peço a vocês, quando terminar a aula, tudinho, antes de fazer as questões que eu mandei para você, eu recomendo que você reassista a aula novamente, principalmente dessa parte da questão. Pelo menos só da questão 1, o trechinho. Então, você reassiste novamente, questão de meia hora não, mas eu acho que antes disso já vai estar disponível lá para vocês no site de vocês. A demora terminar a aula, eu já vou postando aqui tudo direitinho. Então, você vai colocar frações, multiplica entre si. Se tivesse mais grandeza aqui, aí você colocava de novo. Se tivesse mais, você saía colocando, sempre multiplicando. Tá bom? E aí você coloca os tracinhos das frações, porque a gente vai montar essas frações aí. Professor, eu posso colocar 720 por 2060? Ainda não. Primeiro você tem que saber se ela é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, você vai analisar. Então, vai lá. Como os uniformes estão pertinho das máquinas, eu vou analisar ele primeiro. Quando eu vou fazer a análise de uma grandeza, eu esqueço das outras grandezas todinha, tá bom? Então, a gente esquece, não olha para as outras grandezas. Por isso que quando se utiliza a seta, normalmente o pessoal olha para todas as grandezas. Tá bom? Mas eu recomendo, não olha para outra grandeza, olha só para o uniforme, esquece o número de dias. Então, o que é que está dizendo aqui? 16 máquinas fabricam 720 uniformes. Eu aumentei o número de uniformes, eu agora quero 2.160 uniformes. Aí eu pergunto a vocês, eu vou precisar, não precisa do valor, tá bom? Eu vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas? Quem poderia me ajudar aí? Mais máquinas? Isso mesmo, né? Então, quanto mais máquinas eu tiver, mais uniformes eu vou produzir. Então, significa que esse X ele tem uma tendência de aumento igual aos uniformes. Ó.
Quanto mais uniforme, mais máquina. Então significa que os dois aí, as duas grandezas, são grandezas diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, ó, então você pode colocar o 720 e o 2160 do jeitinho que está ali. Tá bom? Pode colocar ele aí. Professor, e o que é que eu faço com os uniformes? Aí agora, cancela isso aqui, manda isso para o inferno, porque já foi analisado. Não volta atrás, tá bom? Não volta atrás. Uma vez analisado, fez tudo certinho, bonitinho, do jeito que eu estou explicando a você, não há necessidade de analisar isso aí mais. Tranquilo? Então agora a gente vai nos dias. Aí nos dias, 16 máquinas conseguem fazer um serviço, como eu disse, você vai esquecer dos uniformes. Então 16 máquinas conseguem fazer um serviço em 6 dias. Aí só que alguma coisa aconteceu com essas máquinas, a gente não sabe o que foi, mas sabe que ela conseguiu trabalhar, conseguiu concluir o mesmo serviço em 24 dias. O que será que aconteceu com essas máquinas? Quem poderia me dizer? Diminuiu ou aumentou o número de máquinas? Fazia o mesmo serviço em 6 dias. Só que esse mesmo serviço foi feito em 24 dias. Será que a gente teve perda de máquina? Alguma máquina quebrou? O que foi que aconteceu para ter esse atraso? Né? Por que demorou tanto? 24 dias para fazer o mesmo serviço? É que vocês acham aí? Aumentou o número de máquinas ou diminuiu o número de máquinas? Esqueçam os uniformes, tá bom? Esqueçam a análise anterior que a gente fez. Só observe máquina e dias. O que vocês acham aí? O número de máquinas aumentou ou diminuiu? Isso mesmo, Rian. Diminuiu. Tá bom? Então, se o número de dias aqui aumentou, foi porque alguma máquina deve ter quebrado. Porque se quebrou a máquina, não é mais 16 máquinas, lembra que quanto menos máquina, mais tempo eu vou gastar. Tá bom? Se tivesse mais máquina, esse tempo aqui tinha que diminuir. Então, vê, uma grandeza aumentou, a outra grandeza tende a diminuir. Estou trabalhando em sentido inverso. Uma vai para lá, a outra vem para cá. Então, significa que a gente tem grandezas inversamente. Aí, quando isso acontece, o que é que eu faço, professor? Eu inverto essa grandeza. Ao invés de eu colocar 6 sobre 24, eu vou colocar 24 sobre 6. Beleza? E aí, feito isso, aquela tabela já não importa mais para a gente, já não faz sentido mais para a gente começa a observar o nosso cálculo. Uma vez feito essa análise na tabela, você não erra mais, só se você errar em matemática básica aí. Tá bom? O único risco que você corre é a matemática básica aí nos cálculos da fração. Mas feito a análise, fez essa montagem, né, das frações direitinho, do jeito que eu expliquei a vocês, você não erra, pode vir a questão eu não quero nem falar tanto disso não, mas pode vir a questão mais difícil que existir no Brasil de regra 3, que você usando essa técnica você consegue resolver. Tá bom? Então, eu particularmente, eu gosto muito de resolver questão de regra 3. Eu já perdi a conta. Eu lembro que em 2014, 2015, eu lembro que eu já tinha chegado a 36 mil questões de regra 3 diferentes, respondendo aí para ver se essa técnica dava certo em todas. E agora eu já perdi a conta. A quantidade de regra 3 que chega sempre dá certo. Graças a Deus nunca deu errado. E aí é só a gente brincar agora. Professor, como é que eu tenho certeza que eu acertei a minha análise? Vou mostrar a vocês agora, é o segredo. Corta esse zero com esse zero. Observa que 72 e 216 são números simplificáveis. Veja isso, não é? Vê se 216 não é divisível por 72. Vê isso, não é? Vou até trocar a cor da caneta para ficar um negócio bem coloridinho e você entender direitinho o que é que eu estou fazendo aqui. Vou botar um... E aí, vê se não é. Quanto é 216 dividido por 72? 3. 3, ó. Então, eu posso fazer isso. Ó. 72 por 72, 3. E 216... 3 não, 1, né?
Lá vai eu aqui. Isso é o fim de sexta-feira chegando. Né? 1. E o 216 por 72, 3. Com isso, eu já vou repetir aqui, 16 sobre x, que é igual a 1 sobre 3, né? Foi o que sobrou dessa fração. E aqui também é simplificável, né? 24 dividido por 6. Quanto é 24 dividido por 6? 4. 4. Beleza? Aí arrumando aqui a casa, a gente vai ter 16x, que é igual a 4 vezes 1, 4 terços. Então você começa a ver a certeza que você tem que fez a análise direitinho são esses cortes que a gente está fazendo. Tá bom? Ó, esses cortes aqui que a gente fez, ó, isso nos dá, né, a certeza de que a análise ela foi feita corretamente. Se você não conseguir fazer esses cortes, significa que você errou alguma análise daquela, alguma coisinha você esqueceu, era inversamente, você botou diretamente e não conseguiu fazer os cortes direitinho. Aí agora é bem simples. Ó. Como eu tenho duas frações numa igualdade, eu posso fazer isso aqui também. Deixa eu mudar de cor novamente para vocês não confundirem aí. Deixa eu mudar de cor aqui. Ó. Eu posso simplificar aqui. Ó. 4 dividido por 4 dá 1. 16 dividido por 4 dá 4. Aí vai ter o meio pelos extremos agora, que o pessoal chama essa técnica, né, de meio pelos extremos, que a gente viu aí nas aulas de frações. Essa técnica de meio pelos extremos, o pessoal chama de regra 3. Ah, vamos fazer a regra 3. Não, a regra 3 foi a análise que a gente fez. É isso aqui. Ó. Isso é a regra 3. A análise que a gente fez. Tá bom? O meio pelos extremos é um método. Tá bom? Então, eu vou calcular x vezes 1, x. E 3 vezes 4, 12. Chegamos na solução. Beleza? Pergunta a vocês. É difícil, e olha que eu já comecei logo com a regra 3 composta. Então, se a regra 3 simples é que é mais fácil ainda. É difícil um negócio desse? Fácil. Agora, requer prática. Requer prática. Tá bom? Requer prática. Se você simplesmente vê a minha aula hoje, tudinho, acabou tudinho, e dizer, só vou estudar lá para segunda-feira. Eu juro a você, quando chegar segunda-feira, você vai ficar preocupado, tá bom? Porque vai ficar voando e vai ter que me procurar para tirar dúvida, ou talvez reassistir a aula novamente e depois praticar. Posso sim. Posso sim, Laiane. Agora que eu vi aqui, repetir essa segunda parte das máquinas e dos dias. Assim, ó, vê, na medida que eu aumento o número de dias, vamos dizer que eu não aumentasse. Dessa vez eu vou fazer diferente, para ver se você entende. Com 6 dias, ele consegue produzir, ele consegue, com as 16 máquinas, fazer uma determinada produção. Você não sabe o número. Ah, professor, mas tem 720 uniformes. Não, esquece isso. Você vai pensar que é um número fixo. Então, em 6 dias, ele consegue produzir tantos uniformes lá com as 16 máquinas. Só que agora, né, ele fez essa mesma produção em 2 dias. O que será que aconteceu com as máquinas? Era 6 dias, só que agora ele fez em 2 dias. Ele fez em menos dias. Me responda aí, Rafael. O que será que aconteceu com as máquinas? Elas aumentaram ou diminuíram? E aí? Bem, em 6 dias ela fez uma quantidade de uniformes com 16 máquinas. Só que agora ela fez essa mesma quantidade em 2 dias. O que será que aconteceu com as máquinas? Elas diminuíram ou aumentaram? O que é que você acha aí, Rafael? Eita, eu não sei se ela está aí na sala, né? Sumiu aí do mapa. Sumiu, eu acho que ela saiu da sala. Ah, não, tá aqui.
Oi, 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 Rafael está escutando. Ah, sim. Isso, Rafael, vê. Agora ela respondeu aí. Olha, vê. Em 6 dias, ela consegue. Eu vou colocar em números para ficar mais fácil para você. Deixa eu colocar uma tela branca aqui para a gente. Deixa eu colocar uma tela branca e eu vou colocar em números e dar uma explanada melhor para você. Pronto. Que é? Imagina que a gente tem um valor fixo, né, de uniforme. Pronto, 100 uniformes. Aí, esse 100 uniforme, as 16 máquinas conseguiu fazer em 6 dias. Deixa eu apagar aqui isso aqui. Em 6 dias. Só que agora, em 2 dias, ela conseguiu, de uma hora para outra, aconteceu alguma coisa aqui nas máquinas, que de uma hora para outra ela conseguiu fazer os mesmos 100 uniformes em 2 dias. O que será que aconteceu com as máquinas? Será que diminuiu mesmo? Será que as 16 máquinas, aí se eu diminuir, eu colocar só 10 máquinas, ela vai conseguir terminar o serviço mais rápido, entregar em 2 dias? O que é que você acha? Será que ela consegue entregar em 2 dias? Se eu colocar 10 máquinas aqui? E aí, alguém pode ajudar a Rafael? Vamos lá, o que é que vocês acham aí? Se eu diminuir o número de dias, o número de máquinas, que 10 máquinas, né? Aí se eu diminuir o número de máquinas, eu vou conseguir terminar em 2 dias os 100 uniformes? A mesma quantidade? Não, eu acho que teria que aumentar o número de máquinas. Isso mesmo, né? Ó, o número de máquinas, esse X aqui, ele tem que ser maior que 16. Porque se eu aumento o número de máquinas, aí sim eu consigo terminar mais rápido. É igual o exemplo da velocidade e do tempo. Quanto maior a velocidade, menor será o tempo. É a mesma ideia. E dias, né? Número de dias, querendo ou não, isso é tempo. A grandeza do tempo, eu já vou dar uma dica aí para vocês, foi boa pergunta, né, Rafael, ter falado isso aí, mas a grandeza do tempo, ela é quase inversamente proporcional com todas as outras grandezas, quase, tá bom? Não é todas, mas ela é com quase todas as grandezas, ok? Então, a grandeza do tempo, ela é danadinha, mas a gente viu que teve uma grandeza do tempo em relação à distância, por exemplo, que ela não é inversamente, ela é diretamente proporcional. Mas com quase todas ela é inversamente. Okay? O tempo, ele prega essas peças aí direitinho. Vocês vão ver no decorrer das questões, claro. Né? Como já dizem os meus alunos lá do Matemática do Zero. Professor, só surge dúvida quando a gente vai para os exercícios. Enquanto está dando a aula teórica, respondendo ali, vai. Vou sim, na verdade eu já disponibilizei, viu, Rafael? Quando terminar a aula aqui, você corre lá para o nosso site, que já tem uma ficha lá, acho que é 25 questões, se eu não me engano, de regra de 3, ok? Vamos para mais uma questão? Né? Vamos para mais uma questão, que o tempo já está apertando, né? Falta 10 minutos aí para a gente terminar. Olha a segunda questão. 2 operários, deixa eu ver se eu coloquei espaço aqui para a gente responder isso aí. Não, eu já fui direto para a terceira. Rapaz, eu estou ficando doido mesmo, colocando as letras tudo grande aí. Ó, 15 operários trabalhando 8 horas por dia, em 16 dias, constrói um muro de 80 metros, ó. Vamos ver as grandezas aí, ó. 15 operários, aí para deixar você triste, a pessoa que fez essa questão, ó, colocou o número 15 por extenso, para a pessoa se enrolar e esquecer do número de operário, que é uma grandeza. 8 horas por dia, isso aqui é a grandeza chamada jornada de trabalho, em 16 dias, com um muro de 80 metros, ou seja, o comprimento, né, distância aí. E aí parou no ponto, ó. Como eu disse a vocês, você analisa até o ponto. Bom, aí agora a gente monta a nossa tabelinha. Eu vou ver se vai dar para a gente fazer nesse espaço aqui. Tá bom? Então, vai lá. Temos operários, temos horas por dia, temos dias e temos metro, né, que é o comprimento do muro aí.
Então, 15 operários trabalhando 8 horas por dia, em 16 dias, constrói um muro de 80 metros. Ó, então constrói um muro de 80 metros. Aí agora eu vou lendo o resto da questão e preenchendo a tabela. A tabela já foi montada, já defini minhas grandezas, eu só vou preencher a tabela aqui de acordo com a próxima frase. Então, em quantas horas por dia, entre nosso X, ó que bom, a gente vai analisar duas grandezas de tempo. Horas por dia com dias, daqui a pouco, vocês vão ver aí essa análise. 10 operários construirão um muro de 90 metros, de mesma altura e espessura do anterior, em 24 dias. E aí montamos a nossa tabela. Veja, usamos todas as informações, nada, e montamos nossa tabela. Quando você monta a tabela, fez a análise, são os 3 passos. Ó. Montar a tabela, fazer a análise e depois calcular. Depois da análise, não tem como voltar atrás, não tem como errar. Tá bom? Feita uma análise certinha, bonitinha, acabou, não tem como errar. E como é a análise, professor? Ó, primeira coisa, isola o nosso X. É a primeira coisa, é fundamental. Nesse cara aqui que eu destaquei, você não mexe em hipótese alguma. Jamais inverta esse X. Tá bom? Recentemente eu assisti uma aula de regra de 3 de um professor no YouTube que eu fiquei agoniado. Não é dizendo que eu vou ser melhor ou alguma coisa do tipo, não. Né? Até entendi, o cara está aprendendo, começando agora, aquela coisa toda, né? Ele ainda não é formado em matemática, não está no 3º período, dando aula por aí afora. E aí ele falhou nessa, ele inverteu esse cara aqui. Cara, se você inverter esse X, você não sabe a dor de cabeça que você vai. Não tem aquela história de não mexa com quem está quieto? É exatamente esse danadinho aí. Esse X aí, a gente tem que deixar ele quietinho, então mexe com ele. Aí a gente coloca, ó, 8 sobre X e vai trabalhar nas outras frações. Ó. Como são 3 grandezas, então tem mais 3 frações aqui. 3 frações. E vamos trabalhar agora. Vamos analisar. Primeiro eu vou analisar essa do canto aqui, os operários, para a gente se livrar logo dele. Professor, e o que é que eu faço com o Dias e com o Muro? Oxe, manda para o inferno aí, não se preocupa com isso aqui não. Olha só para os operários. Aí presta bem atenção, viu, Rafael? Nessa parte aí. Imagina que você é dona dessa obra agora. Você é dona dessa obra. Então, como eu disse, você entra na questão. Então, dono da obra. Se você é dono dessa obra, então você vai entender melhor esse conceito da regra 3. Então, eu tinha 15 operários trabalhando 8 horas por dia para me entregar uma obra. Não sei que obra era essa. A questão diz que é um muro, mas vamos imaginar que a gente não sabe. Mas eu só sei que eu tenho 15 operários para entregar essa obra trabalhando 8 horas por dia. Daí, por conta do coronavírus, infelizmente, 5 pessoas precisou se afastar, 5 operários. Só veio 10 trabalhar. Aí eu quero terminar a obra no mesmo tempo. Eu quero que ele conclua a obra, esses 10 operários, conclua a obra no mesmo tempo. O que é que vocês vão sugerir? Observa que 8 horas é aproximadamente aí o dia todo, né? Manhã e tarde. Qual seria a sugestão dos 10 operários conseguir concluir essa obra? O que é que vocês acham aí? Vocês iam precisar fazer o quê? Qual é o termo que a gente usa? Normalmente, né? Quando o funcionário ele tem que passar um pouco das horas ou reduzir horas, sei lá. O que é que vocês acham? Fala no chat aí. O que é que vai acontecer com esse X? Eu vou aumentar, vou diminuir essa jornada de trabalho para que ele conclua essa obra exatamente no mesmo tempo. O que é que normalmente, se você, sendo a dona ou o dono da obra, o que é que você iria sugerir aos operários? Que eles trabalhassem mais ou que eles trabalhassem menos? Isso, Cassandra, que eles trabalhassem mais, né? Ou seja, o famoso serão. Ah, o pessoal da obra vai fazer serão. Eles estão fazendo serão é porque eles precisam aumentar a jornada de trabalho para terminar a obra mais rápido. Né? Então, eles precisam disso aí. Então, esse X aqui ele tende a aumentar. Vê, eu tenho uma grandeza que diminuiu, já sei que diminuiu.
de 15 para 10, e tem uma outra grandeza que eu sei que tende a aumentar. Bom, então essa grandeza aqui, né, o 15 sobre 10 é uma grandeza inversamente proporcional, então vou inverter, 10 sobre 15, tá bom? Está se aproximando aí do nosso horário, mas aí eu respondo essa questão, mostro a vocês as outras questões para você tirar o print direitinho para responder quando terminar a aula, ok? E a gente faz um encerramento bacana, tá bom? Aí fica até o final, porque eu tenho um recadinho rápido para avisar vocês já já. Então, 10 sobre 15. Agora o número de dias. Ó, esquece agora o número de operários, né? Que a gente já fez a análise. Aí você esquece e vai olhar só para o número de dias. A obra estava sendo feita trabalhando 8 horas por dia. E quando isso estava acontecendo, a obra foi feita em 16 dias. Em 16 dias a obra foi feita. Só que agora a obra ela só foi entregue 24 dias, ou seja, 8 dias a mais. O que é que aconteceu com a jornada de trabalho? Diminuiu ou aumentou? O pessoal trabalhou menos ou trabalhou mais? Se você usar a mesma ideia que a gente comparou com os operários, você vai conseguir comparar aí com o número de dias rapidinho. E aí? A gente aumenta o número da jornada de trabalho, aumentou, eles trabalharam mais ou menos, já que o número de dias para entregar a obra foi maior. Deixa eu ver, o Rian respondeu aí, isso mesmo, Rian, menos. Então significa que eles trabalharam menos, ou seja, esse X aqui, ele comparando com o número de dias, ele tem a tendência de diminuir. Então, no caso, temos uma grandeza inversamente proporcional também. Okay? Aumentou o número de dias, diminui a jornada de trabalho. Então, vai ficar aqui, 24 sobre 16. E a última grandeza a analisar é o tamanho do muro. Se eu aumento o tamanho da minha obra, logicamente, eu tenho que aumentar a minha jornada de trabalho para terminar no mesmo tempo. Todo mundo concorda? Sim ou não? Sim ou não? O que é que vocês acham aí? Se eu aumento o tamanho da obra, né? Então, se eu aumento o tamanho da obra, logicamente, eu vou aumentar a minha jornada de trabalho, né? Fazer o pessoal trabalhar mais para concluir o serviço no mesmo tempo. Então, grandeza diretamente proporcional. Foi a única. 80 sobre 90. Aí aqui agora a gente vai brincar. Ó. Corta 0 com 0. Deixa eu ver o que mais. Vou pegar aqui outra cor da caneta para sair trocando aqui. Ó. 8 por 8 dá 1. E 16. Eu estou botando da mesma cor para você saber com quem eu estou cortando, tá bom? 8 por 8, 1. 16 por 8, 2. Agora eu vou mudar de cor de novo, porque aí você fica vendo as coresinhas direitinho aí. Aí aqui agora, 10 e 15, eu posso simplificar, né? Por 5. Então, 15 por 5 dá 3 e 10 por 5 dá 2. Trocar a cor de novo. Aí agora eu já dei corte demais para não deixar vocês confusos. Deixa eu colocar aqui a fração de novo. 8 sobre x, que é igual a 2/3. Aqui ficou 24 sobre 2. E aqui ficou 1 sobre 9. Tá bom? Aí agora, de novo, vou cortar aqui. 2 com 2. Deixa eu mudar a cor aqui. Veja que esses cortes só estão acontecendo porque a gente fez a análise certinha. Senão, esses cortes não iam acontecer. Aí, ó, 3 por 3 dá 1. 24 por 3 dá 8. Aí sobrou para a gente, ó, 8 sobre x, que é igual a... Aqui ficou 1, né? 2 com 2 eu cortei, aí ficou 8 vezes 1, 8. E 9 vezes 1, 9. Corta esse 8 com esse 8. Daí, como vai ficar aqui 1 e aqui 1, então vai ficar, ó, x vezes 1, x, e 9 vezes 1, 9. Chegamos aí à solução. Bom? Então, claro, recomendo você rever essa nossa aula para praticar bem mais, responder mais questões.
Vou passar agora as próximas questões para você tirar o print, tá bom? Então, deixa eu até deixar aí só a questão. Aí vocês tiram o print aí da próxima questão e vão poder responder assim que terminar o vídeo, né? E a lista de exercícios já vai estar lá. Ok? Deixa eu avançar aqui. Essa é a questão 3. Ok? Vocês vão tirando o print aí. Aproveitem. Enquanto vocês estão tirando o print, eu vou dar o recado logo. Ó, amanhã, às 14 horas, eu estou dando aula no Matemática do Zero, ao vivo, com o tema expressões numéricas. Sintam-se convidados, eu vou mandar o link e postar no grupo lá para vocês. Vocês sintam-se convidados para entrar na aula, tá bom? Então, a aula de amanhã ela vai ser aberta ao público e vocês vão poder assistir numa boa para ver aí como funciona o nosso curso direitinho, tá bom? Questão 4. Todo mundo tirou o print? Vai digitando no chat aí que tirou o print, tá bom, minha gente? Senão eu avanço e... E a questão 5. Para vocês praticarem aí à vontade. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado a vocês. Que Deus nos abençoe bastante, imensamente. Abençoe vocês. Um bom fim de semana. E a gente se vê na próxima quarta-feira, no segundo horário, né? Que é segundo horário, confirma aí para mim no chat aí, 7 horas, né? Se eu não me engano, é 7h30, não lembro. Aí você confirma aí, mas 7h45, né? Pronto. Então, às 7h45 estaremos aqui no mesmo lugar, no mesmo canal, no mesmo horário. Nos encontramos e o próximo conteúdo a gente já vai introduzir conteúdos do ensino médio. Agora, eu vou deixar para vocês aí um detalhe. Se caso vocês quiserem que eu responda mais questões de regra 3, da lista de exercício, por exemplo, vocês podem mandar para o meu WhatsApp, professor, responda essa questão, porque aí eu começo a aula respondendo essas questões. E depois a gente introduz o conteúdo do ensino médio. Combinado? Então, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.